Terceira semana, PET. Terceira semana, PET, PET 6, né? PET 6, no caso, volume 6. Segundo ano, ensino médio, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Correção agora das atividades. Número 1. O que acontece aqui? Essa número 1, ela fala assim: dois planos interceptam um cilindro circular de altura H, determinando duas seções desse cilindro. Esse plano não... dois planos interceptam um cilindro circular de altura H, determinando duas seções desse cilindro. Esses planos são paralelos ao plano da base desse cilindro, sendo que cada um deles está a uma altura H sobre 3 de duas bases. As duas seções obtidas desse cilindro são: Bem, essa questão ela é muito confusa, tá? Porque dois planos interceptam o cilindro. Então, dois planos, você vai entender que tem dois cortes aqui, tá? Mas pelo que eu estou entendendo aqui, na questão da resposta, nas questões em gerais, e nessa questão aqui, para mim, estaria dividido em três partes iguais aqui, tá? Mas estaria dividido, seria dois planos cortando aqui, e aí, mesmo tivesse dois planos cortando aqui, ó, a letra A, ela serve, ela tá correta, tá? A letra A está correta. Se estiver dividindo assim. No caso, se tiver um só também, você pode interpretar, dependendo do que o autor fala. Se falou dois planos, tinha que ser dois planos assim, cortando assim. Mas também você pode interpretar que é um plano só, que é um corte só, porém um plano de um lado e outro plano do outro. Por isso que para dois planos. Porque vamos supor, uma moeda não tem dois lados, né? Um plano de um lado, um plano do outro. Então, também você pode interpretar dessa maneira aqui, ó. Tá? Então é difícil de interpretar esse problema por causa disso, porque a interpretação é dupla. Eu até colocaria, até numa questão dessa, em vestibular essas coisas, eu acho que cabe até um recurso. Porque se fala dois planos, tanto pode ser dois planos assim, não especificou se o dois planos ele é... Eu acho que é duas divisórias, tá? Duas divisórias, porque aqui tem H sobre 3. Então isso aqui está dando uma dica que são duas divisórias separadas. Se a altura está sendo dividida 3 vezes, sobre 3, se a altura está sendo dividida por 3, então eu acredito que isso aqui teria duas divisórias. Estou falando isso aqui, porque essa questão ela é meia confusa, tá? Então, dois planos. Então, eu acho que seria dois planos assim, duas seções, dois planos separados, determina a altura de seções de cilindro. Esses planos são paralelos aos planos da base desse cilindro, sendo que um deles está a uma distância H3 de uma das suas bases, H3 de uma de suas bases. Então, ó, está falando H3 de uma de suas bases. Se ele... Então, então um deles está a distância H3 de sua base. Então, divide a altura por 3, tá? Um deles está a distância de suas bases. Então, se for dois planos, então tem um plano aqui, outro plano aqui, um deles, esse daqui está a distância daqui, o outro estaria a distância de cá, tá? Eu interpretaria dessa maneira. Mas na hora que vem as respostas, vamos ver o que a gente pode tirar dessa ideia aqui. As duas seções obtidas desse cilindro são dois círculos congruentes às suas bases. Isso aqui é verdade. Letra A pode ser, tá? Mas aí a letra B, a letra C, a letra E não pode, porque é congruentes. Congruentes não, poligonais. Poligonais é polígono. Polígono, cilindro, não gera polígonos. Porque a parte círculo não é polígono. Círculo é círculo, polígono é polígono. Polígono, ele tem os lados, são retas, né? Circunferência não é polígono, tá? Então, o que acontece? Então, se é polígono aqui, letra B e letra E, não pode ser. Tá? Não pode ser. Então, fica entre a A, C e a D. A letra
Perímetro, fala perímetro são um terço. Perímetro, um terço não é. Perímetro não tem nada de perímetro de um terço aqui. Um terço do perímetro de sua base, tá? Agora, cuja área são um terço da área de suas bases, pode ser, porque como eu imaginei, a distância daqui, da área da circunferência da base superior com o corte aqui, seria um terço, e a distância da área da base inferior com o corte aqui também seria um terço, né? Então, por isso que eu imaginei que fosse essa resposta aqui, ó. Essa resposta aqui, eu imaginei que fosse essa resposta aqui, tá? Só que cuja área são um terço da área de sua base. Então, só que a maneira que está escrito aqui dá a entender que cuja a área são um terço, quer dizer, está falando que ela é um terço da área de suas bases. Se for interpretar um terço, quer dizer, vale um terço da área de sua base, quer dizer, se a base vale, se a área, cuja área são um terço da área de sua base. Então, a área da seção, ela é igual à área da base. Se é um terço da área, um terço está errado, isso aqui está errado, tá? Então, por via das dúvidas, eu vou colocar que a letra A está certa, tá? Mas se for colocar cuja a área são um terço da distância, se colocar as distâncias aqui da área de suas bases, aí estaria certo, porque seria um terço, a distância daqui até aqui sempre seria um terço, se for considerar duas seções transversal, tá? Mas eu já vi gente interpretando esse problema de outra maneira, e aí seria correto dizer isso. Mas aí, dois congruentes, se congruentes está tudo certo, porque congruência vem de distância igual. Então, se é uma seção transversal, ela é congruente, porque a distância que tem aqui, tudo é igual, a distância daqui até aqui, tudo é igual, então, dois ciclos congruentes às suas bases, está tudo correto. Agora, esse um terço aqui, ó, da área de suas bases, pode interpretar dessa maneira também, tá? Mas aí eu estou falando, se for um terço, no caso do valor, que é proporcional à base, da área o valor da seção transversal é proporcional à base, estaria errada essa questão. Então vamos ficar mesmo com a letra A, que a letra A ela te dá só o essencial, dois ciclos congruentes às suas bases, tá? Porque aqui é congruente mesmo aqui, é congruente para baixo, então vamos ficar com a letra A. Eu tinha falado que provavelmente a letra C na correção, então muda, é a letra A, tá? Vamos colocar a letra A, tá? Dois planos interceptam um prisma de altura H, determinando duas seções desse prisma. Esses planos são paralelos aos planos, dois planos interceptam um prisma, são paralelos aos planos da base desse prisma, sendo que cada um deles está a uma distância h sobre 3 das bases. As duas seções obtidas desse prisma são dois círculos. Então, isso aqui está errado, tá? Duas regiões poligonais congruentes às suas bases. Então, letra B, ó. Então, levando pela letra A que a gente concluiu, então vai ser dois polígonos, porque isso aqui é polígono, ó. Tá vendo? Que a figura formada, se for cortar aqui no meio aqui, a figura formada será o quê? A figura formada será um polígono, dois interceptam um prisma. Prisma, não fala que o tipo de prisma que intercepta um prisma termina a seção do prisma, tá? Não fala nem o tipo de prisma que é. Independente de falar o tipo de prisma, prisma é esse tipo de objeto aqui, ó. Ou é quadrado, ou é base quadrada, ou é base triangular, ou é base quadrado, ou é base retangular, ou é base... tem outro tipo de base também, ou é base hexagonal, que nem essa base aqui. Ó. Então isso aqui é um prisma. Então ela vai gerar, o prisma, ela vai sempre gerar uma região poligonal, se cortar aqui no meio aqui, ó. Sempre vai gerar uma região poligonal, não circular. Circular está errado, circular é cilindro. Então, duas regiões poligonais congruentes às suas bases. Então, seria a letra B. No momento, seria a letra B, tá? Mas como eu vou olhar aqui, ó. Mesma coisa, duas regiões poligonais congruentes, cujas áreas são um terço da área de sua base, tá? Olha, você vê, mesma interpretação aqui, ó.
Se for considerado, eu acho que ele quis dizer de distância aqui, de distância da área de suas bases. Não colocou de distância aqui, aí ficou errado a letra C, tá? Porque se não colocar que é de distância, então fica entendendo que é um terço, é o valor proporcional. Quer dizer, se uma vale um terço, a outra, se uma vale 10, se uma vale 30, a outra vai ter que valer o quê? 10. Por quê? Um terço do valor da outra. Então, se uma vale 3, a outra vale 3 vezes menos. Vale 30, a outra vale 3 vezes menos. Então, vai valer 10. Então, no caso aqui, se interpretar dessa, dá para, na verdade, está escrito dessa maneira, um terço da área de sua base, tá? Então, quer dizer, isso aqui é interpretado dessa maneira, mas eu acho que na hora de fazer a atividade, ele quis dizer, eu acho que ele quis colocar, o autor quis colocar isso aqui como a correta, mas esqueceu de colocar da distância da área de sua base, tá? Ou da altura da área de sua base. Aí, se ele colocasse da altura, um terço, da altura da área de sua base, aí sim, da altura, colocasse a altura aqui, ó, aí estaria corretinha a letra C, tá? Então vamos ficar com a letra A como a correta, ok? A figura a seguir é um prisma número 3, a figura a seguir é um prisma reto. Esse prisma foi interceptado por um plano paralelo. Então aqui na número 2 é a letra B, tá? Que vai ser letra A, não, letra B. Eu não sei se eu falei errado. Esse prisma foi interceptado por um plano paralelo aos planos de sua base. A secção resultante é representada por um triângulo, um retângulo, um quadrado e um hexágono. Quer dizer, então se você cortar aqui no meio certinho, congruente às bases, né? Na mesma distância das bases, tá? No meio certinho aqui do prisma. Vai ter o que? Olha o formato, isso aqui é o que? Um hexágono, né? Então o formato vai ser hexagonal, hexágono, letra C. Número 3 é letra C. Essas questões aqui, gente, que eu estou falando, tudo não tem cálculo nenhum, é só para interpretar. É interpretação, não tem cálculo. Ok? Número 4. Um cilindro circular e um prisma de base quadrada são interceptados por um plano paralelo às suas bases. Então, um cilindro circular e um prisma de base quadrangular. Tá? Então, está falando que tem um cilindro e um prisma de base quadrangular. Quer dizer, uma base de base quadrada. Uma base quadrangular, base quadrada. Então, se é quadrada, é um quadrado, né? Então é um pedaço de tijolo quadrado. Um cilindro circular, tá? São interceptados por um plano às suas bases. Um plano paralelo às suas bases, determinando em cada um desses sólidos uma seção. A seção obtida desse cilindro, desse cilindro e desse prisma são, respectivamente, um círculo cuja medida do raio é menor do que a medida do raio da base do cilindro. Não, está errada, tá? A medida do raio da base e da seção é a mesma coisa, então já está errada. Daqui já está errado. Cuja medida do raio é a menor do que a medida do raio da base. Não tem nada de medida de raio menor, é tudo igual. Um círculo cuja medida do raio é menor do que a medida do raio da base desse cilindro. Não tem nada disso. Medida do raio, cuja medida do raio é menor do que a medida do raio da base. Não tem nada disso. Um círculo cuja medida do raio é maior. Não, também não. Não é maior nem menor. Um círculo cuja medida do raio é igual, tá? A medida do raio da base desse cilindro. E um quadrado cuja medida do lado é menor, cuja medida do lado é menor do que a medida do lado da base desse cilindro. A medida do lado, tá estranho que a medida do lado é menor do que a medida da base desse cilindro. Não, isso aqui não tem sentido, porque o problema não te fala nada disso, tá? Não tem como você ter ideia se é menor ou se é maior da base do cilindro, não. Um comparando o outro. Um círculo cuja medida do raio é igual à medida do raio da base desse cilindro. É um quadrado cuja medida do lado é igual à medida do lado da base desse cilindro. Cuja medida do lado é igual à medida do lado desse cilindro. Tá? Então, se está cortando transversal,
supõe que eles têm uma medida, no mínimo, compatível. E da base, medida da base, cuja medida do lado é igual à medida do lado da base desse cilindro, desse prisma. Supõe que eles são iguais, então essa daqui tem mais a ver. Supõe que a altura deles são os iguais, então os lados, para cortar eles, tem que ser iguais. Então, cuja medida do lado é menor do que a medida do lado da base desse prisma. Cuja medida do lado não é menor, é igual, tem que ser igual. Menor não, pode ser igual. Pode ser menor, cuja medida então, mas não afirmou. Isso não tira que o prisma, mas o cilindro pode ser um menor que o outro. Isso não tira essa possibilidade. Não está errado você pensar assim. Mas o problema não te falou isso. Então, se você afirmar isso aqui, você está errando. Porque o problema não te falou nada disso. Ninguém te falou que é maior ou menor, não. Só falou que o cilindro foi cortado, mas o prisma na mesma posição. Tá? Agora aqui, ó, cuja medida do lado é igual à medida do lado da base do prisma, tá? Do lado da base, aqui é a medida do lado da base do prisma, tá? Então, quer dizer, ok, então aqui pode ser igual também não te falou que é igual, mas nós podemos concluir mais que é igual do que é diferente, tá? Então é letra E que é a resposta correta, porque a letra D te fala que é diferente, que é menor ou maior. E menor ou maior, aí como você vai cortar os dois no mesmo lugar, se ele for muito menor? Dependendo do menor, não vai dar nem para cortar. E foi interceptado por um plano paralelo aos planos de sua base. O resultante é, então, aqui no mínimo você pode dizer que é igual. Menor um que o outro, é complicado falar. Tá? Então é letra E. Gente, voltando atrás aqui, é a letra D. Eu estou confundindo aqui, ó. Vamos interpretar de novo. É um quadrado cuja medida do lado é menor do que a medida do lado da base desse prisma. Então, está falando agora que eu vi aqui, tá? Então, está falando o seguinte, ó. Aqui está certo, um cilindro cuja medida do raio é igual à medida do raio da base desse cilindro. Gostei. E um quadrado cuja medida do lado é menor a medida do lado. O lado do prisma, o prisma estava inteiro. Aí cortou ele. Quer dizer, o lado desse prisma, cuja medida do lado é menor do que a medida do lado da base desse prisma. Quer dizer, a medida do lado do prisma, do prisma total sem corte vai ser maior do que a medida do novo prisma, da base do prisma. Medida do lado, do que a medida do lado do prisma menor, do prisma que você cortou, da parte que você cortou. É um quadrado cuja medida do lado... Então, aí você vai olhar a pergunta aqui. Vamos olhar a pergunta. As seções obtidas desse cilindro, quer dizer, as seções, você quer saber as seções separadas, tá? Seção separada. Então, o raio é igual, tá? Mas o lado dele vai ficar menor. O lado dessa seção, quer dizer, partiu aqui no meio, ó. O lado desse daqui vai ser menor do que o lado do prisma original, que é o prisma da base desse prisma. O lado do prisma, ó, cujo a medida do lado é menor do que a medida do lado da base desse prisma. Quer dizer, se você cortou no meio, aí está perguntando em relação às seções obtidas. As seções depois de cortar. Então, depois que cortou, então as seções obtidas aqui, o lado dela vai ser aqui. Se eu cortei aqui no meio certinho, o lado dela vai ser menor do que o prisma original. Então tá certo aqui, cuja medida do lado é menor do que a medida do lado da base desse prisma. Então é letra D, ok? Letra D, não é letra E não, tá? Aqui eu interpretei de outra maneira, cuja medida do lado é porque para mim não estava se referindo às seções obtidas, estava se referindo ao prisma em relação ao prisma, porque mesmo que você corte aqui no meio e não separa o prisma, ele vai continuar sendo inteiro, né? Mas aqui no caso tem que olhar a pergunta, as seções obtidas desse cilindro e desse prisma são respectivamente, então quer dizer, ó, a seção obtida desse cilindro e desse prisma são respectivamente, então quer dizer, está querendo saber, depois de cortado, o que vai resultar.
Então, estou falando um círculo cuja medida do raio é igual à medida do raio da base desse cilindro. Quer dizer, o raio é igual em todos. Se você pode cortar várias vezes, que o raio nunca vai mudar. O raio não vai mudar. Se a seção é congruente e foi cortado paralelo aos planos, o raio não vai mudar. O raio sempre vai ser o mesmo. Tá? Então é igual, que está certo. É um quadrado cuja medida do lado é menor. Quer dizer, depois de cortado, vai ficar só metade, por exemplo, aqui. Então vai ser menor do que a medida do lado da base desse prisma. Quer dizer, vai ser menor do que a medida total dele original, né? É isso que quer dizer, letra D, ok? Ok, então já está falando aqui a resposta errada. É letra D a resposta desse daqui. Okay? Deixa eu ver se tem mais atividades aqui. Tá, semana 4, tá? Então, vamos estudar direitinho isso aqui, pensar direitinho, porque esses negócios aqui, essas atividades, são atividades que às vezes a maneira como escreve aqui, essa aqui tá dando para saber direitinho, tá dando para interpretar direitinho aqui, tá? Mas essa número 1 e número 2, ao meu ver, eu acho que eles quiseram colocar a letra C como opção correta, originalmente opção correta. Então aqui, ó, e não ia colocar esse H sobre 3 à toa aqui, tá? Não ia colocar à toa. Talvez colocasse só para confundir, mas eu acho que não teve essa intenção. Então eu acho que colocou isso aqui, exatamente para colocar essa letra C como verdadeira. Mas no entanto, na 1 e na 2 tinha a intenção de colocar a letra C como verdadeira. No entanto, como eles não colocaram aqui essa questão de colocar aqui, ó, um terço da área de suas bases, se colocasse um terço da área da altura da área, um terço da área, então cuja área são a um terço da altura da área de sua base, aí eu acho que aí seria a letra C correta, tá? A única coisa que dá a diferença aqui é que um terço interpreta que vale proporcional a um terço da área da base, e ele está errado. Se é proporcional, está errado, tá? Não é um terço da área da base, não é um terço, elas são iguais as áreas são iguais, não muda. As áreas da base, da seção transversal, tudo são iguais. Então, se falar que ela é um terço maior ou menor, isso está errado. Então, vamos ficar com a letra A aqui, a letra B aqui, que é região poligonais, que é referente a prisma, região poligonal, letra B. E número 1, letra A, que é região circular, que é do cilindro.